enviamos inicialmente os nossos agradecimentos por essa oportunidade de estar conversando com os interessados e os especialistas e as empresas que se interessam pelo tema de execução tributária, por transformação digital no mundo da tecnologia tributária. A nossa proposta nesse encontro é de fazer uma live bastante leve, digamos assim. E nós queremos usar muito da nossa... e vamos precisar usar muito da nossa capacidade de síntese e vamos exercitá-la sobremaneira para fazer com que esse tema tão complexo, mas ao mesmo tempo tão cativante, que é a questão da transformação digital e da execução tributária, a partir de um case de sucesso de uma das empresas extraordinárias e mais preparadas nesse item, que é o item da governança tributária, que é a Petrobras, pode proporcionar. Então, eu queria, portanto, desejar a todos nós uma boa hora de conversa, de papo, de diálogo. A gente espera que ela contribua, essa nossa live, de alguma forma, para aperfeiçoar e fortalecer as percepções daqueles que atuam, trabalham com o tema e que se dedicam a esse assunto, estudam e contribuem, portanto, em última análise, para a melhoria do processo de apuração e recolhimento de tributos tão importante para o nosso país. O principal objetivo, evidentemente, de uma área de execução tributária é o cumprimento voluntário dessa obrigação tributária principal e acessória, e fazer isso da melhor maneira, assegurando ao fisco e ao erário os valores que estão dentro da expectativa deles, e, ao mesmo tempo, assegurando às empresas que estão performando de forma adequada e aderente ao que a legislação tributária estabelece, é o objetivo, portanto, em primeira análise, dessa nossa preocupação com o tema. Nós estaremos aqui hoje contando com a presença do Roberto Lázari, nosso sócio da Autax, sócio comercial e de operações da Autax, e estamos também com a felicidade e agradecendo também a participação e a presença do Fabrício Rubim, o gerente líder de execução tributária da Petrobras, que nos premia com a disponibilidade de poder conversar conosco sobre esse assunto. Alô? Roberto, suas considerações iniciais, suas boas-vindas aí. Seja bem-vindo. Será que o áudio... O microfone do Roberto está fechado. O seu áudio está fechado? O seu microfone? Agora estamos te ouvindo. Seja bem-vindo ao... Ok, eu estou... Suas considerações iniciais aí para a gente começar nosso bate-papo aí, nossa conversa. E boa tarde agora sim, Roberto. Não, o Fabrício... Não, boa tarde a todos aí. Eu tive que recorrer aí a um outro telefone. Então, inicialmente aí, obrigado a todos aí pela... espero que seja um bate-papo. E ficamos aí, acho que, apresentando o nosso ilustre convidado, que eu acho que o objetivo é falar o mínimo possível para que ele contribua aí na conversa aí de agora, né? É isso aí, que bom. Obrigado, Roberto. Fabrício, você me assustou agora ao desaparecer da tela. Eu digo, não, onde é que foi parar o Fabrício? Agora está aqui de volta, pronto, está assegurado que nosso time todo aqui, eu e o Roberto, Estou aqui. Já está conosco, né? Muito bem. Feitas essas considerações iniciais aí,
só lembrando que nosso propósito aqui hoje à tarde é de o Roberto falar sobre a plataforma fiscal do Alltax TIMP, passar uma visão geral para todos aqueles que conhecem, mas que não conhecem a fundo, e ter uma visão, evidentemente, que não vai ser tão profunda assim, mas vai dar para ter uma visão bastante abrangente da nossa plataforma, e, evidentemente, concentrar a maior parte do nosso tempo para aproveitar a presença do Fabrício aqui, que nos estaria trazendo um pouco da experiência da Petrobras com a utilização do TIMP nesse processo de transformação digital extraordinário pela qual vem passando a Petrobras e que todos vêm acompanhando com vivo interesse e com bastante vontade de compreender como que esses progressos têm se dado da forma tão eficaz e eficiente que tem se mostrado. No final, o Roberto vai também nos trazer algumas novidades do ponto de vista da Alltax, que são produtos novos que a Alltax estará trazendo para o mercado nos próximos dias e, evidentemente, bastante aderentes com a atividade de execução tributária. Isso aí vamos deixar para o final, que é uma surpresa agradável adicional da nossa live de hoje. Bom, para começar, eu vou usar um slide aqui, apenas esse, para fazer com que... bom, esse aqui é o nosso slide inicial, o caso de sucesso de transformação digital na área tributária e novos componentes da plataforma fiscal. Esse é o propósito do nosso encontro, como eu disse. A ideia é que nós saibamos como ele se dá. Esse slide aí é um slide que eu vou passar rapidamente por ele, mas ele é um slide que tem a pretensão minha de fazer com que a gente comece já para esquentar nossas reflexões e a nosso interesse pelo tema, enxergar como que nós, Alltax, costumamos avaliar a qualidade da execução tributária nas empresas. A gente acredita que essa matriz é uma matriz que ela pode ser utilizada por qualquer empresa, porque ela busca situar aquela organização em algum desses 4 quadrantes que a gente vê aí, o vermelho, o cinza, risco 1, risco 2 e o verde, que é o cenário o contexto totalmente adequado. O que a gente entende por execução tributária, que é aquela que cumpre corretamente com as obrigações tributárias principais e acessórias, além de permitir aos gestores informações em tempo real e com altíssima velocidade e capacidade de exercitar simulações e planejamentos tributários adequados, ela precisa, para produzir esse tipo de externalidade positiva, ela precisa estar aderente a determinados aspectos que a gente considera que são os aspectos norteadores dessa avaliação, dessa qualificação da execução tributária dessa ou daquela organização. Então, o que é que a gente entende? Então, nós temos aí um plano cartesiano em que, no eixo das ordenadas, né, na vertical, os fatores a considerar para a identificação de uma execução tributária nas empresas é o grau de controle tecnológico dessa atividade de execução tributária. No eixo das abscissas, aí, na horizontal, a sustentabilidade funcional, a qualidade dessa sustentabilidade funcional do negócio propriamente dito. Então, nós temos, na nossa visão, a combinação desses dois eixos, né, o eixo vertical e o eixo horizontal, que fazem com que a determinada empresa esteja nesse ou naquele estágio, naquela situação de segurança fiscal e de qualificação da atividade de execução tributária que realiza. Então, no eixo das verticais, por exemplo, nós estamos falando do grau de controle tecnológico, ou seja, a abrangência e profundidade dos softwares utilizados por aquela empresa. O grau de configurabilidade da solução fiscal. Esse é um tema que estará presente em toda a nossa conversa de hoje. Grau de configurabilidade da solução fiscal, ou seja, não dá mais para as empresas continuarem com sistemas que são totalmente engessados, que precisam sofrer alterações dos seus códigos na medida em que as alterações de legislação tributária
se processem no mundo jurídico. E isso acontece todos os dias, todas as horas, sobretudo no Brasil, nós sabemos como funciona isso. Então, o alto grau de configurabilidade da solução fiscal, esse grau de configurabilidade é que vai determinar a qualificação da execução tributária dessa ou daquela organização. Inteligência artificial, machine learning, velocidade e objetividade dos relatórios e inconsistências. Basicamente, resumidamente, seriam esses os pontos. No eixo horizontal, o que se espera de uma equipe que vai entregar esse resultado da execução tributária para a companhia? Não é? O conhecimento contábil, jurídico e tributário, evidentemente. Inteligência fiscal, acompanhamento da legislação, conhecimento dos procedimentos e processos fiscais da empresa. Resumidamente, esses são os conjuntos que, muito se bem feitos, asseguram uma qualidade maior acuracidade nas entregas das obrigações tributárias principais e acessórias. Então, olhando para esse quadro, a gente percebe claramente que quanto menor a sustentabilidade funcional, quanto mais baixa for a sustentabilidade funcional e quanto mais baixo for o grau de controle tecnológico, essa empresa e a atividade de execução tributária dessa empresa estaria situada nesse contexto totalmente inadequado, na nossa visão, que é o contexto que está representado aí no gráfico pela cor vermelha. A contrário senso, se nós estivermos com uma sustentabilidade funcional em alto nível, e aí nós estamos caminhando para o contexto de risco 1, mas um grau de controle tecnológico muito baixo, ou seja, uma equipe muito bem treinada, a equipe que caracteriza e está preparada para os desafios desse novo normal também, que vamos falar assim, da atividade tributária no Brasil e no mundo, mas tem um grau de controle tecnológico ineficiente, não vai produzir muitos efeitos, ele vai continuar em contexto de risco, que nós chamamos aí de contexto de risco 1. Da mesma forma, uma baixa sustentabilidade funcional e um alto grau de controle tecnológico vai gerar, ainda assim, um contexto de risco também, e não é aquilo que nós buscamos. Enfim, o que nós da Autax enxergamos e estamos com essa obsessão de otimização da atividade tributária nas empresas e de execução tributária é pela combinação da maximização desses dois eixos de ordenadas, fazendo com que a sustentabilidade funcional do negócio, a equipe que toca, seja a mais preparada e qualificada possível, combinado com o grau de controle tecnológico mais maximizado possível. É nesse item verde, contexto total, estava dizendo que esse contexto totalmente adequado é aquele... Todos estão vendo aí? Estão conseguindo ver a tela, o gráfico? Sim, sim. Sim, perfeito. É nesse quadrante que nós entendemos que devem e que pretendemos que estejam as empresas brasileiras, evidentemente os clientes, a Autax. A Autax está voltada e focada para exatamente oferecer para o mercado essa condição. E quando a gente para pensar conhecimento no eixo das abscissas, né, que é conhecimento contábil, a estrutura da equipe, etc., nós temos que pensar também fora do quadrado e entender que muitas vezes para determinadas empresas a opção melhor pode ser a total ou parcial terceirização da atividade de execução tributária. Por isso que, inclusive, sobre isso o Roberto vai fazer referência ainda nessa live, sobre o que é que nós estamos trazendo de novidade para o que nós estamos chamando de automação da atividade de execução tributária de ponta a ponta. Né? Enfim, essas são as considerações iniciais para estimular o nosso bate-papo. Vou passar agora, para aproveitar nosso tempo, a palavra para o Roberto, que vai dar sequência nas explicações sobre a plataforma fiscal Autax TIMP. Tá bom, Roberto? Por favor. Obrigado. Não, legal. Obrigado, Luciano. Eu vou passar rapidamente aqui no processo aqui que a gente está seguindo, né? Então, na verdade, a gente tem aqui um pouco sobre a empresa, né? Então, eu vou passar só alguns minutos ali para comentar. A Autax é uma joint venture, né? Formada por
por 3 empresas. Isso para nós é extremamente importante, porque apesar da Autax ser relativamente nova aí no mercado, a gente está falando de uma empresa fundada em 2011, a gente tem hoje um portfólio e a gente carrega aí a expertise de cada uma das empresas, né? Uma consultoria tributária, uma consultoria de tecnologia e a própria SAP aí sendo sócia da Autax e também aportando aí com o histórico e o conhecimento aí tributário de desenvolvimento de sistemas aí. O TIMP, e aí entrando um pouco na nossa plataforma, né, ele foi construído aí como uma plataforma inteligente e flexível de gerenciamento fiscal, né? O TIMP significa aí Tax Intelligence Management Platform. E um ponto importante para nós, primeiro, é uma solução altamente abrangente, né, atendendo toda a necessidade fiscal, não só a geração da apuração em si, como também tudo que é relativo a toda a gestão do ciclo. Então, a gente começa com todo o processo de análise, a gente faz toda a parte de ajuste das informações fiscais tributárias, para que a gente possa, dentro desse processo, a gente conseguir atender em conformidade todas as necessidades. E o sistema ele foi desenvolvido aí em 3 camadas, né? O que é a camada aí de conteúdo, o que é a camada dos componentes e as estruturas fiscais. Então, esse é um produto totalmente certificado, tem o maior nível de certificação aí junto à SAP, né? Não só para o funcionamento com o TDF, mas também o Premium Qualification, que ela atende aí todos os requisitos de ponta a ponta aí, de uma solução conforme os padrões de desenvolvimento da própria SAP. Dentro dessa análise, né, então a gente está falando do nível de estruturas em que a gente tem todas as informações fiscais em tempo real, né, uma plataforma desenvolvida sobre o SAP HANA. Então, com isso, a gente tem toda a capacidade de ter as informações espelhadas do RP, independente que seja o ECC, o S4HANA, a gente ter isso em tempo real e todos os processos de atualização na base. Ter os componentes, né, o segundo nível de componente altamente flexível, são 25 componentes do Autax TIMP que permite com que você atenda 100% a sua necessidade fiscal. Sobre essa capa de componentes, né, vale reforçar que esses são feitos de uma forma no-code, ou seja, quando você disponibiliza isso para o usuário, né, que aí no caso pode ser um consultor nosso ou mesmo um usuário de nosso cliente, você consegue configurar ou gerar um relatório ou gerar uma análise sem nenhum código e nenhuma configuração. Isso é um dos pontos que permite com que a Autax com o TIMP consiga rapidamente se adaptar a todas as inúmeras mudanças tributárias. E sobre esses componentes aí, o que a gente entrega são os conteúdos tributários, né? Todas as regras fiscais, todos os relatórios, todos os blocos dos SPEDs, todas as obrigações acessórias, tudo isso como um conteúdo que é disponibilizado conforme sua indústria, conforme a sua realidade, né? Eu acho que aí, basicamente, aí essa é a introdução que eu queria fazer. Agora eu deixo aí com o Fabrício, acho que para que a gente possa conhecer um pouco aí e perguntando um pouco para o Fabrício aí, primeiro nos apresentar brevemente aí a questão da área tributária da Petrobras, desafios, características e como estamos aí. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço aí o convite para estar participando desse encontro. Todos estão me escutando bem? Está escutando bem? Beleza. Agradecendo a todos, vou
me apresentar aqui rapidamente. Eu sou hoje gerente da execução de tributos indiretos, basicamente responsável pela apuração e atendimento à fiscalização de ICMS e de PIS/COFINS. Vou contar um pouquinho a história do nosso projeto aqui na Petrobras. É bem gratificante estar participando hoje, assim, né, dessas reuniões, mostrando ele, assim, o que ele já está gerando de valor, porque a nossa área, né, principalmente a nossa diretoria e também o nosso gerente executivo, Rodrigo, sempre fala que é uma contabilidade tributária simples, ágil e digital, né? Esse é o nosso lema, né? E esse projeto, que é um projeto de transformação digital, falando assim, quais foram os conceitos, os pilares que nortearam, né, a Petrobras nesse projeto, que a gente chamou aqui dentro de Framework Tributário, hoje é Framework Contrib. O primeiro deles é o próprio nome da nossa área hoje, né? Se a gente notar, hoje a nossa área aqui se chama Contrib, que é Contabilidade Tributária, na mesma área, os processos fiscais e contábeis totalmente integrados. E para isso, a gente tinha que ter um sistema fiscal no mesmo lugar onde são gravados os fatos contábeis, né? Então, a gente tinha, de um lado, o SAP, com as transações, né, e eventos contábeis, e do outro, a gente tinha um sistema em paralelo, noutra base de dados, para fazer a parte fiscal. Com o projeto Framework, com o TIMP e com o TDF da SAP, a gente conseguiu ter uma base única, né, em HANA, um repositório compartilhado, totalmente integrado ao SAP, né, tanto a parte fiscal quanto a parte contábil. Hoje, quando a gente faz qualquer ajuste fiscal, ele tem que ser refletido contabilmente, né, dentro do SAP. Outro pilar foi a agilidade, né? Então, sendo em SAP HANA, né, a gente foi um dos pioneiros aqui, acho que numa implantação HANA, o dado é real time, né? Online, não tem aquele time que normalmente tem os sistemas de copiar o dado para uma outra base. A nota fiscal é emitida, no mesmo instante ela está disponível para análise dos nossos analistas tributários. Depois, um grande pilar seria a parte de flexibilidade, né? Vocês vão ver aí, talvez, sempre a Autax, nas demonstrações dela, mostrar que o conjunto de funcionalidades do TIMP, ele é todo estruturado em componentes configuráveis pelo usuário. Eu tenho, em vez de ter um conjunto de relatórios para atender a análise de ICMS, eu tenho um construtor de relatórios, usando os dados disponíveis em tempo real. Ao invés de eu atender aqui um sistema de gerador de obrigações acessórias como o SPED, atender GIAs, eu tenho um gerador de obrigações configurável. E todas aquelas planilhas que a gente tinha, que circundavam o processo fiscal, foram colocadas para dentro do sistema, né? Cálculo de antecipações, cálculo de estorno de crédito, coisas comuns, a parte fiscal de ICMS, todas hoje são configuradas pelo próprio usuário dentro de componentes específicos. Hoje a gente fala linguagem já, que chama linguagem do TIMP, né? BCB, TFB, BRB, né? São componentes para construir regras, relatórios e obrigações acessórias. Nós hoje, no ICMS, já temos todas as nossas regras implementadas dentro do TIMP, nossos relatórios, nossas obrigações acessórias, e a gente tem sempre algumas melhorias para ir fazendo dentro do sistema. E agora nós estamos partindo para uma nova implementação, que é o PIS/COFINS. A gente aqui na Petrobras, o projeto é modularizado, né? Ele foi feito primeiro o ICMS, né? A gente já começou com o mais complexo. Depois, agora a gente já está aí em paralelo colocando o PIS/COFINS, também a parte do imposto de renda, CSLL, tributos retidos, e, enfim, cada tributo dentro do seu modo, dentro de um projeto que é o framework tributário. Então, resumindo rapidamente, os ganhos que a gente teve hoje, além de, obviamente, uma redução de custo, não só de pessoal, né, que a gente tem assim, muita automação,
e também a gente tira aquele trabalho de ficar levando para uma planilha, trazendo uma planilha, isso fica tudo dentro do próprio sistema. O que isso faz é também gerar uma redução de controles, né, que a gente tinha excessivo, e também o custo de manutenção que a gente tem. Por quê? Porque normalmente quando você tem uma alteração legal, ou até mesmo por conta de uma diferente forma da empresa operar, né, recentemente a gente adotou crédito presumido, por exemplo, em alguns estados. Isso a gente não precisou envolver ninguém da TI para fazer. A gente fez dentro de casa, os próprios usuários, nem mesmo Altax, né? A gente reconfigurou os nossos componentes de crédito, reconfigurou a forma como a gente faz o workflow do processo, e a gente está lá operando sem qualquer custo de manutenção ou desenvolvimento. Ou seja, as regras são mantidas por uma equipe hoje enxuta, multifuncional, né? Um pessoal, a gente chama aqui, o pessoal tem que ter fluência digital, a gente chama conseguir, o mesmo analista que antes fazia uma regrinha de verificação no Excel, hoje ele faz dentro de um componente do TIMP que é integrado ao SAP. Então, essa forma de hoje o contador, né, entre aspas, atuar, ela está bem ligada ao conceito de transformação digital. Você deixa a tua capacidade analítica funcionar e passa para o sistema a questão de configuração, a questão de automação, a questão de integração, né, dos lançamentos, enfim. Então, essa breve historinha aqui é para contar, né, que hoje a gente já tem tido muitos ganhos, né, nessa parte de flexibilidade, a gente já teve diversas alterações legais. Basicamente, a gente faz uma média de 7, 8 alterações relevantes de CMS por mês, na forma de fazer estorno de crédito, na forma de considerar algumas antecipações, enfim, alterações nas obrigações acessórias, e a gente tem feito isso com custos praticamente zero de manutenção, quando eu falo de desenvolvimento de TI ou do próprio fornecedor. E agora a gente está usando os mesmos componentes para ir adaptando, né, no caso do PIS/COFINS, muitas coisas que têm semelhantes, né, porque os dois são tributos sobre o faturamento e muita coisa tem em comum. Isso nos dá um ganho de escala, né, tanto na rapidez de implantar o projeto, né, o ICMS demorou mais por ter sido o primeiro, né, o pioneiro, mas o PIS/COFINS, a gente está prevendo implantar todo ele aí até o final desse ano, uma coisa de 7, 8 meses, desde que começou o projeto de implantação do PIS/COFINS. Então, a gente está aberto aí as perguntas ou algum mais esclarecimento que vocês queiram para a gente debater. Fabrício, só aproveitando ali, eu acho que conta um pouco mais, talvez, aí o que você viu aí em termos de ganho ou mesmo em termos da operação, né? O que mudou na operação aí depois dessa implementação, em termos de agilidade? Acho que um pouco dentro dessa linha, acho que seria uma visão interessante aqui. Bom, primeiro, a parte de integração, né? Hoje, quando eu faço uma regra de negócio, uma regra de análise para identificar algum problema no fato gerador, eu já faço diretamente no próprio sistema. Antes, eu tinha sempre algum sistema em paralelo ou uma planilha e que tinha um overhead, digamos assim, de ter o transporte do dado original para essa planilha e depois, se você faz um ajuste, levar ele de volta para o sistema de origem, né? No caso o SAP. Agora não. Agora você tem a regra no sistema online, né? Então a gente tinha uma coisa que a gente chamava de ciclo, ajuste, correção e consequência, que a gente tem. A correção às vezes demorava mais para ser feita por causa dessa ida e volta do que propriamente a detecção e ajuste daquele erro, né, que teve no fato gerador. Em termos de flexibilidade, eu posso citar aqui mais de 20 alterações legais só em estorno de crédito, a implantação do crédito presumido, a parte, por exemplo, do diferencial de alíquota, que foi também uma coisa muito interessante. No Brasil, hoje a gente tem 3 formas de calcular esse diferencial de alíquota, dependendo de cada conjunto de estado, e essas 3 formas de cálculo foram completamente desenhadas
pelos analistas contábeis dentro do TIMP, né? Se isso fosse feito anteriormente, ou teria que ser feito um desenvolvimento ABAP lá no próprio SAP, ou teria que ter sido feito isso numa planilha para depois refletir no recolhimento desse diferencial de alíquota. O que vocês podem perceber que só aí eu já tenho um ganho de desenvolvimento, fora a tempestividade, porque normalmente você tem que desenvolver uma solução paliativa para depois fazer uma solução definitiva e acaba pagando duas vezes, né? Hoje a gente já faz direto no próprio sistema, né? O que mais que eu posso falar sobre ganhos? As regras de negócio, né? A gente tem muitos convênios, a gente tem muita flexibilidade no que é tratado como insumo, como ativo. Tudo isso hoje a gente tem configurável dentro dos componentes nossos do TIMP e também do próprio TDF, né? O TDF é bom lembrar que inclui também a parte do SIAP todo já integrado, né? A parte contábil, e o TIMP integrado a todas essas tecnologias da SAP como se fosse um componente a mais do SAP, né? A gente não vê assim hoje o TIMP como uma coisa fora do SAP, ele é como se fosse um mini MM, né? Mini SD, assim como o TDF, né? Ele tá em cima do dado real online. Isso tem um grande ganho para a gente na parte de integração contábil fiscal. Não, perfeito. Eu queria até aproveitar até para compartilhar um ponto que aí acho que a gente com o Fabrício a gente tem conversado muito sobre a parte de automação e automatização, e a Autax investe muito nesse sentido, obviamente para deixar as operações do cliente mais simples, né? Para deixar esse processo mais ágil, mas ultimamente a gente tem investido também para que o processo de implementação seja também mais fluido, né? Então, uma das coisas que a gente tem trabalhado muito fortemente é um portal de e-learning para suportar no processo de implementação, né? E não somente no processo de treinamento final para o usuário, né? Então, a gente tem aqui um portal em que a gente tenha todas as análises, né? Então, a gente tem todo o meu processo para cada um dos perfis, cada processo de negócio, não só o fluxo mas as análises, toda a parte de apuração, pagamento, toda a parte de obrigação acessória, tudo isso em formato já estruturado de e-learning, né? Para que isso a gente considera importante, né? No processo de discussão aí com os clientes, né? A gente possa efetivamente ganhar velocidade nesse processo de implementação. Então, a gente já chega com um processo já desenhado, mapeado, né, como uma best practice, um baseline, e aí, a partir daí, a gente faz as adaptações necessárias, sem perder nunca o grande objetivo, que é justamente a gente ter os clientes, né, sendo atendidos integralmente no que é processo fiscal e tributário. Então, usando toda a flexibilidade do TIMP, baseado no modelo já pré-existente, no processo de implementação, a consultoria da Autax desenha com o cliente qual que é o melhor processo, os melhores controles, quais regras a gente vai ativar efetivamente aí dentro desse processo, para que a gente consiga fazer isso de uma forma um pouco mais fácil para todo mundo, né? Assim, mais ágil para o cliente e mais fácil aí dentro desse processo, né? Lázari, por gentileza, só queria aproveitar essa tua tela ali onde você estava, né? Aquela tela que você estava mostrando justamente um dos aspectos mais importantes quando a gente fala da integração contábil e fiscal. Normalmente, né, quando a gente fazia algum ajuste fiscal, por exemplo, a gente fazia uma alteração numa escrituração de uma nota fiscal,
Isso era feito num momento, num processo, e depois a parte contábil, ou seja, o lançamento contábil daquele ajuste era feito em outro momento, outra equipe. Hoje, né, como eu falei, né, a gente é Contrib, né, então a gente junta isso, né? Quem faz o ajuste fiscal, já nessa ferramenta mesmo que está mostrando aí, é uma análise de entradas, né? Já ali o sistema faz automaticamente o lançamento contábil, evitando assim a necessidade tanto de você ter um processo separado, quanto minimizando a necessidade de uma conciliação completa, né, que antes era feita em cima de qualquer ajuste, né? Então, hoje, essa parte de conciliação é minimizada, porque essa automação que essa integração nos dá permite que você pense na alteração fiscal e deixe o comportamento contábil para o próprio sistema fazer, né, conforme a configuração definida, os lançamentos nas contas apropriadas. Isso te dá um ganho tanto de escalabilidade quanto de redução de custo e de equipe, e esse é um dos exemplos mais marcantes assim da nossa implantação do time. Não, que legal. Perfeito. Roberto, você ia falando? Desculpa. Pode falar, Luciano. Ok. Excelentes os esclarecimentos aí, esses detalhes técnicos aí, esse bate-bola de vocês dois aí, inclusive mostrando exatamente os ganhos financeiros, de redução de custos. Nós estamos num momento em que as empresas estão passando por uma necessidade de reinvenção, de metodologias, de esse novo normal novamente, e a gente sabe que esse item de redução de custos é fundamental. Então, a gente enxerga, ao ouvir essas palavras aí do Fabrício, aquela certeza e percepção de que estamos no caminho certo, de que nos preparamos exatamente para ir ao encontro dessa expectativa de todas as empresas, de um modo geral, que é a redução de custos, mas particularmente nesse momento, do exato momento mundial e brasileiro em especial. Eu queria pedir eu não sei, acho que nós estamos partindo já para os finalmente, né? Nós temos poucos minutos ainda. Talvez desse tempo para o Roberto falar agora. Nós anunciamos inicialmente que iríamos trazer para o mercado algumas soluções e talvez ouvir rapidamente do Fabrício alguma coisa em termos de o tamanho hoje da Petrobras, assim, em termos de carga. Eu não sei se o Fabrício está com algumas informações sobre tamanho, quantidade de valor e de tributos que hoje pesam sobre a gente sabe que a Petrobras é um dos maiores contribuintes do Brasil, e se pudesse fazer rapidamente, em 3 minutos, aí, essas considerações, para a gente ouvir de Roberto um pouco mais dessas novidades que estão para vir aí. Não, a gente, no ICMS e PIS/COFINS, a gente tem aí uma média de 5,5 bi mês de recolhimento só no ICMS, mais 3,5 de PIS/COFINS, dá um total aí em torno de 9 bi mês de recolhimento. A gente tem hoje uma equipe que já foi de 100 e poucas pessoas, já reduziu muito. Hoje, só de ICMS, a gente tem um pouco, especificamente no processo de ICMS, um pouco menos de 20 pessoas. E temos mais de 430 filiais, né, cada uma entregando a sua obrigação acessória, gerada automaticamente, né? Outros números, deixa eu ver, em relação a notas fiscais, em torno de 100 mil notas, né, mês também. E em termos de regras, hoje temos em torno de 200 a 300 regras para entradas e mais umas 150 para saída. Número de BCBs configuráveis para diferentes tipos de coisas, como estorno de crédito, cálculo de antecipação, cálculo de DIFAL. A gente tem aí 120, 130 BCBs construídos. Relatórios, a gente tem, eu nem sei o número, mas com certeza mais uma centena aí de relatórios que suportam a análise, né? Além da análise, a gente usa isso também para atender intimação, alguns questionamentos do fisco. A gente, mesmo com o PIS/COFINS não implantado, né, ainda, a gente consegue usar alguns relatórios de ICMS para, às vezes, detalhar uma questão de PIS/COFINS. Eu vi também que tem uma pergunta ali no chat falando se já foi implantado para o imposto de renda
está sendo, esse ano, paralelo com o PiscoFins. Eu não sou o gerente, né, do Imposto de Renda, mas ele também está sendo implantado para Imposto de Renda, CSLL. Com as obrigações lá da parte de federais toda. Ok, Fabrício, muito obrigado aí por essa overview aí, fantástico. Roberto, você tem notícias boas aí para as empresas brasileiras? Seguramente aqui, eu vou voltar aqui para a apresentação e eu queria, na verdade, era só apresentar um slide para quem já viu aí alguma apresentação aí um pouco do TIMP, acho que está até acostumado com essa visão, né? Nós temos hoje já o TIMP como uma das soluções fiscais aí mais completa e mais ampla, né? Então, é uma plataforma fiscal, né? Dentro dessa plataforma fiscal, a gente tem todo o processo aí de governança corporativa, né? Então, perfis de usuários, tudo que você precisa aí para que efetivamente a gente consiga ter dentro da ferramenta toda a sua garantia de consistência. A gente tem ali, chegamos a mostrar, inclusive, aí toda a parte do calendário fiscal, toda a parte do gestão de processos, todas as auditorias, né? O Fabrício citou muito bem aí o que um processo automatizado aí de auditoria, correção dos dados fiscais pode trazer aí de benefício para o negócio, né? Além de todo o processo de execução tributária propriamente dito, né? Todo o processo de apuração, SPED, obrigação acessória, toda a parte dos créditos fiscais, gerenciando isso de uma forma completa aí para todos os impostos. No SAPNOW aí do ano passado, a gente até apresentou bastante aí o que é essa parte internacional, né? Sendo uma solução altamente configurável, né? Então, assim, a gente, obviamente, não temos aí para todos os países, mas é uma possibilidade para empresas multinacionais que queiram fazer um centro de serviço compartilhado para gestão de tributos, você ter isso de uma forma integrada e ampla aí para atender todos os países, não só o Brasil. Por mais que o Brasil tenha esse processo mais complexo, né? A gente é campeão mundial nisso, né? Então, para as empresas é importante ter uma visão global aí do que é taxas, do que é impostos e conformidade no mundo inteiro, né? E aí, em vermelho aqui, eu destaco um pouco do que a gente tem da parte nova, né? Que são os componentes que a gente tem desenvolvido. Então, assim, apesar de já ser uma solução muito ampla, completa, flexível, etc., a gente não tirou o pé aí em relação a novos desenvolvimentos. Então, a gente já tem aí toda a parte de automatização, integração do que é referente a notas fiscais de serviço, toda a parte do Tax Engine, né? Então, o que muita gente conhece aí como motor de cálculo. Então, o que é aí nesse processo, né? Toda essa gestão para que você substitua o que tem dentro do ERP, toda a parte do J1B Tax, Tax BRJ, né? Então, assim, para você já ter a determinação dos impostos no momento aí da sua operação, via esse motor de cálculo, via o nosso TBE aí, que é o Tax Engine. Toda a parte de mensageria, né? Não só para mensageria de EINF e social, mas uma série de funcionalidades aí de mensageria. E aí eu destaco dois novos componentes que para nós é extremamente importante, né? O TPA, o Tax Process Automation, né? Que é uma evolução do que a gente já tem de automação dentro da ferramenta, né? Então, assim, o que a gente já tem hoje dentro da plataforma é o calendário fiscal, as atividades, eu consigo colocar as atividades de forma automática para ser executado. No TBA, a gente tem um passo além, né? A gente tem justamente a capacidade de a gente executar um processo tributário de forma automática.
Obviamente, a gente está começando a fazer isso com processos mais simples, né? Por exemplo, tem muitas empresas que têm muitas filiais sem movimento, mas mesmo assim você precisa fazer todo o processo de apuração, geração das obrigações, envio, guarda de documentos, tudo isso. Esse é um tipo de processo que a gente consegue automatizar 100%. Né? E o Tax Simulation, né? O TSB, que é justamente para você simular eventuais modificações aí de cenários tributários, né? Então, nós estamos com a Petrobras, a gente, é um tipo de ferramenta que daria para trabalhar muito, por exemplo, em todos os processos aí de desinvestimento aí que a Petrobras está fazendo e justamente calcular e ver os impactos tributários para a gente trabalhar com essa visão tributária, essa visão integrada aí mais completa. Né? Então, estamos chegando no final, mas eu acho que deu tempo, Luciano. Opa, que corrida de obstáculos aqui, excelente. Excelente, chegamos sim, cumprimos com nossa agenda bastante rica, intensa, para o tempo reduzido, né? Mas foi muito bem aproveitado. Obrigado a vocês, meus colegas, Roberto, Fabrício, agradecer a audiência. Tivemos uma audiência altíssima para uma live, e essa live vai ficar disponível na ZUG, no portal da ZUG, para mais pessoas poderem se beneficiar dessa discussão, que certamente trará benefícios para a percepção de todos aqueles que se debruçam sobre esse tema. Obrigado a todos e que façamos mais outras lives dessa e oportunamente estaremos anunciando uma próxima live com mais novidades ainda. Tá? Um abraço a todos. Boa tarde. Boa tarde. Um abraço aí, obrigado.